Meus irmãos, nós na última semana tivemos a alegria de proferir um estudo muito difícil, mas graças a Deus conseguimos chegar até o final. Foi o voto de Jefté, né? Jefté continua sendo hoje ainda o centro dessa mensagem. Nós vamos falar um pouco mais hoje em relação a Jefté, encerrando hoje a temática sobre ele. Mas Jefté foi esse homem, só para relembrar, que era filho de um homem de Gileade, com uma prostituta, um homem com uma história comprometida. Tudo indicava que ele seria alguém à margem da sociedade. Depois foi expulso de sua casa pelos seus meios irmãos, foi para longe, foi para Tobi, viveu ali no meio de pessoas que não eram muito santas, e ali ele foi crescendo, se desenvolvendo, até que finalmente foi convocado para ser o libertador, aquele que estaria à frente das tropas. Porque havia um exército, mas não havia um capitão, um comandante. E ele foi alçado à liderança, e ele, com muita prudência também, trabalhou a ideia de que ele deveria, além da parte militar, cuidar também da área civil da nação, né? Então ele queria também ser o juiz e conduzir a nação naquele período. E tudo isso acontece. Vimos também a sua prudência quando ele vai enfrentar Amon. Antes de enfrentar, ele busca a conciliação, ele tenta encontrar um caminho de paz, com muita diplomacia, mas infelizmente teve que ir à guerra. E o grande vencedor sobre Amon, Deus concedeu a ele a vitória. A Bíblia também fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo, vocês devem lembrar disso, ou seja, o Espírito Santo o capacitou para que ele fizesse um papel, cumprisse um papel por demais significativo naqueles dias, né? Então, tudo isso nós aprendemos, um conteúdo muito rico, que eu não vou relembrar todos os detalhes agora, mas eu acho que é suficiente dizer que ele era um homem valente, um homem cheio do Espírito Santo, e ele fez um voto de consagrar sua filha. É essa conclusão que nós chegamos, que ele fez um voto não de oferecer a filha em sacrifício, em holocausto, mas que ele, na verdade, ele fez um voto para consagrá-la inteiramente ao Senhor, uma vez que o Senhor havia concedido a ele a vitória sobre Amon. Vimos ainda, na semana passada, que o sacrifício não poderia ter acontecido porque nenhum sacerdote iria ter a coragem de fazer tal coisa, porque era uma abominação ao Senhor, né? Então, era algo indevido, algo que não poderia ocorrer jamais. Então, vimos vários detalhes a respeito dessa história, desfizemos uma série de ideias que muita gente defende a respeito de Jefté, falando que ele foi precipitado, que ele foi tolo, que ele foi um mau líder, mas não é bem o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Claro que ele não foi um líder perfeito, porque nós não encontraremos líderes perfeitos. A história dos juízes, dos libertadores de Israel, é uma história que, na verdade, aponta para a necessidade de um libertador que não fosse meramente humano, mas que fosse humano, sim, como Jesus Cristo, mas que também fosse divino como Jesus Cristo, ou seja, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, porque os homens são falhos e sempre em um ponto ou em outro eles deixam muito a desejar. Bom, então, versículo 1 do capítulo 12, nós vemos aqui que o povo de Efraim, esse povo, ele enfrenta, ele confronta a Jefté, e eles ficam muito chateados, porque Jefté não, segundo eles, Jefté não os convocou para a guerra, coisa que não é bem verdade. E a gente fica pensando por que eles estavam agindo assim, por que agiram assim. A primeira coisa que nos vem à mente é que, possivelmente, o sucesso de Jefté, tendo aquele histórico tão difícil de alguém humilde, de alguém que era um filho de um homem de Gileade, nem o nome do pai aparece no texto, que é um homem de Gileade, alguém de Gileade. Quando o termo aparece Gileade ali, é porque não se sabe exatamente quem foi o pai.
e com uma prostituta também, que a Bíblia não menciona o nome. Então, alguém que é egresso de uma condição de vida tão precária, ser alçado à liderança e conseguir uma vitória tão retumbante, claro que foi Deus quem concedeu a ele a vitória, mas tudo isso gerou, como sempre gera, o que ciúme e inveja. Não é diferente em nossos dias. Infelizmente, o nosso sucesso, às vezes a pessoa que nós somos, às vezes olhamos para nós e pensamos, como alguém vai ter ciúme de mim, inveja de mim? Como? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas ainda assim, as pessoas, às vezes, elas têm no seu coração abrigado um sentimento negativo em relação a nós, porque nós crescemos, nos desenvolvemos, porque nós temos aptidões, e tudo isso gera um desconforto muito grande para as pessoas. E por conta disso, o texto fala que eles ameaçaram a Jefté, dizendo, queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Não era apenas causar um prejuízo material, mas a ideia aqui era uma ameaça, inclusive, de morte, né? Queriam tirar a vida de Jefté, queimariam a casa com ele dentro da casa. Era essa a ameaça que eles estavam proferindo. Então, essa inveja era algo muito presente, como ainda hoje é presente. O sucesso sempre incomoda a muita gente. E eu diria para você que, por vezes, acontece isso até mesmo dentro das famílias, até mesmo nas relações eclesiásticas, esses sentimentos acontecem. É muito difícil a gente observar um pastor elogiando o outro pastor. É muito raro você encontrar, por vezes, um irmão enaltecendo a outro irmão por suas competências, por suas qualidades. E isso seria tão bom, né, que acontecesse na igreja de maneira mais costumeira, né? Se a gente tivesse a liberdade, a capacidade, de maneira muito generosa, de reconhecer o valor, as habilidades, as potencialidades do outro. E mais algumas coisas importantes para a gente pensar aqui. Eles estavam enciumados e eles também gostariam, obviamente, de participar da glória agora que Jefté estava alcançando. E também não somente isso, mas talvez quisessem parte no despojo, não fizeram parte da guerra, então perderam a oportunidade de alcançar os despojos, né? De oferir aquilo que fosse resultado dessa conquista, o que eles pudessem espoliar da nação de Amon. Então essas coisas passavam pela cabeça do povo de Efraim, né? E, além disso, nós precisamos pensar ainda a respeito do assunto, que essa nação, esse povo, essa tribo de Efraim, era uma tribo também que se achava a combatente, a tribo da guerra, a tribo forte, e tudo isso trazia um grande impacto sobre eles, porque como assim, né? Deus conferiu a vitória a Jefté sem a presença deles. Isso era um grande incômodo. E eu diria para você que às vezes acontece de pessoas torcerem contra nós, né? Se nós vencermos, né, elas vão querer participar da nossa vitória, né? Vão querer um pouco de aplausos ali e tudo mais. Mas, na verdade, as pessoas têm uma grande e profunda dificuldade de reconhecer que nós vencemos apesar de nós, das nossas fraquezas, das nossas limitações. E Deus queria mostrar que a vitória, acima de ser inclusive vitória de Jefté, a vitória era a vitória do próprio Deus, era Ele quem estava libertando a nação. Então isso é importante que se diga também. Jefté venceu sem ter o apoio de Efraim. Bom, na sequência, meus irmãos, o versículo 2 diz assim, e Jefté lhes disse, eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Olha só. Então, Jefté, ele rebate e é incisivo aqui. Ele não age da mesma maneira como ele agiu contra Amon. Em relação a Amon, ele não foi logo para a guerra, para a batalha, para o embate,
primeiramente ele tentou de maneira diplomática resolver o problema. Aqui não será assim, até porque Efraim foi muito petulante, não reconhecendo que Jefté era o líder chamado por Deus para aquela tarefa e ele deveria ser respeitado como tal. Se, por um lado, nós devemos ser críticos em relação às lideranças, isso é muito natural, não existe aquela história que falavam antigamente, né? Não toques no meu ungido, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos valorizar e respeitar aqueles que Deus colocou sobre nós, né? São pessoas falhas, são pessoas que erram, que têm suas debilidades também, mas são pessoas que Deus chamou para uma tarefa específica. Então, esse sentimento precisa estar em nós, um sentimento de valorização daqueles que Deus colocou sobre a nossa vida, né? Não quer dizer que seremos acríticos aos erros, aos desmandos, às coisas equivocadas que estão acontecendo, mas nós precisamos honrar e respeitar as lideranças constituídas por Deus sobre nós. Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa destacar, realçar e até mesmo ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, a importância de saber respeitar as lideranças. Nossas críticas precisam ser críticas bem embasadas, bem construídas e ainda assim muito respeitosas. Bom, irmãos, mas o que nós poderíamos falar ainda em relação a esse contexto aqui? Já falei que Jefté não foi nada diplomático aqui diante da postura irada, enraivecida de Efraim. Uma outra coisa muito importante também dizer é que Efraim nunca tentou libertar Gileade dos 18 anos de opressão. Ninguém fez nada, ninguém se movia, ninguém se levantava de Efraim. Então, quem Deus realmente levantou foi essa figura, esse personagem um tanto quanto contraditório, que, a meu ver, ele precisava, como nós fizemos na semana passada, de uma mensagem que fosse um desagravo, porque ele foi um homem realmente muito competente na sua liderança, apesar de alguns erros cometidos. Então, tudo isso nós precisamos pensar nesta hora. No versículo de número 3, nós lemos assim: vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Mais uma vez, ele fala, Jefté, ele na verdade enfatiza que quem concedeu a ele a vitória sobre Amon foi o próprio Deus. Ele não via como uma vitória propriamente dele, da sua destreza, da sua capacidade, não, do seu brilhantismo, não. Foi Deus quem concedeu a ele a vitória. Porque, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? É a pergunta que ele faz, né? Então, como evitar a guerra diante de um quadro de muita força, um quadro muito incisivo, no qual Efraim vem contra o líder Jefté dessa forma, com ameaças e tudo mais. Alguns pensam que talvez Jefté devesse evitar a guerra, num primeiro momento. Mas, em segundo lugar, esses mesmos que dizem isso, eles também dizem, mas será que não era o momento de Efraim receber uma lição? Sair um pouco do seu salto, desse nariz em pé, dessa postura arrogante. E aí, meus irmãos, nós vemos que na mente desse homem chamado Jefté, a vitória ela foi conquistada pela bênção e pelo favor de Deus. E ele ficou extremamente chateado com a postura de Efraim, que, mesmo não tendo participado, agora reaparece no cenário, querendo enfrentá-lo e confrontá-lo. Então, isso, de fato, é algo muito negativo. Bom, outra coisa importante também da gente falar agora, vamos ver aqui o versículo seguinte.
Versículo 4. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Ou seja, ele mobilizou o exército rapidamente para enfrentar Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e de Manassés. Uma coisa importante no versículo de número 4 da gente destacar é que é lamentável nós verificarmos que aqui há uma guerra entre israelitas contra israelitas. Ou seja, irmão brigando contra irmão. É a mesma família, é o mesmo povo, com as mesmas promessas, com a mesma herança da parte de Deus. Que coisa triste. Eu diria para você que às vezes é lamentável quando nós observamos também que nas nossas famílias existem guerras, que em nossas famílias existem lutas por herança, lutas por quem tem maior proeminência, por quem aparece mais, por quem é mais aplaudido. Isso realmente me chama a atenção e é algo extremamente negativo. Quando também nas igrejas acontece a mesma coisa, uma igreja não apoia a outra, uma igreja não curte aquilo que a outra coloca na internet, parece uma coisa simples e boba, mas é uma demonstração clara de que não se está apoiando, que não se está torcendo pelo outro, né? Então, esse cenário de Israel é profundamente triste. O mesmo povo, duas tribos diferentes, e elas guerreando entre si. Isso não deve acontecer no meio do povo do Senhor. Nós somos um só povo, assim como a família também não deve viver dessa forma. Um deve ser esteio para o outro, base para o outro. Quando um é honrado, o outro também deve se sentir honrado. Deve ser assim a nossa conduta e a nossa forma de ver a vida. Nós somos irmãos, né? Parece aquela história quando nós éramos pequenos e de repente você brigava, ou eu brigava com minha irmã ou com meu irmão, e o papai chegava, ou a mãe, e dizia: ô rapaz, você está brigando com ele? Ele é seu irmão, né? Então, uma coisa muito triste, uma página realmente lamentável na história de Israel. Mas parece que foi algo inevitável naquele momento. Talvez você que é novo na fé, você pense assim: meu Deus, por que a Bíblia relata coisas tão difíceis, coisas tão tristes? Não poderia esconder isso? Não, a Bíblia não esconde. A Bíblia mostra as virtudes, mas a Bíblia também mostra os defeitos do seu próprio povo, né? Então, isso é importante que se diga. E quem ler a Bíblia precisa entender essa realidade. Os problemas que nós vivemos hoje são problemas muito antigos. Nós é que não sabemos que eles já existiam na história do povo de Deus no Antigo Testamento. E aí, uma coisa importante aqui, eu já falei que ele não foi nada diplomático nessa hora. Eles enfrentaram os efraimitas e bloquearam a rota de escape deles pelo Jordão, né? Isso é importante que se diga. Versículo 5. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondesse não, o que aconteceria? Olha comigo no versículo seguinte. Então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete, quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra. Então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Agora veja que coisa triste. 42.000 pessoas foram mortas. E como eles identificavam se alguém estava falando a verdade ou não? Havia uma palavra que denunciava se alguém era ou não de Efraim. O sotaque era diferente. Como acontece aqui no Brasil, né? A gente
um país de dimensões continentais, então isso é mais evidente. Quando a gente se encontra com uma pessoa de um outro estado, a gente percebe com muita clareza que ela não é do Rio de Janeiro, porque a pronúncia é completamente diferente, né? A gente percebe um som bem diferente, um sotaque de outro lugar. E aqui acontecia a mesma coisa. Eles não conseguiam falar chibolete, eles falavam cibolete. Então, eles eram mortos quando isso acontecia, né? Porque não conseguiam soletrar, ou melhor dizendo, não conseguiam falar da maneira correta. O sotaque deles, a pronúncia deles, denunciava que eles eram de Efraim, que eles estavam mentindo, e assim eles eram mortos. Toda essa realidade, a Bíblia, ela não esconde as mazelas humanas, os erros, os equívocos, os pecados que aconteceram no passado e que ainda hoje acontecem no tempo presente. E no versículo de número 7, diz assim: Jefité, o Gileadita, julgou a Israel 6 anos e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. É interessante dizer que Jefité, ele está entre os heróis da fé, lá de Hebreus, capítulo de número 11. Então, a Bíblia, ela dá a ele um espaço, um lugar de destaque, como um verdadeiro líder. Tá? Isso é importante que se diga também. Bom, conclusão desta noite. Nesta noite, um estudo bem mais rápido do que costumeiramente. Mas, mais uma vez, vemos que todos os homens são falhos. Jefité não foi alguém de uma conduta irrepreensível, de um caráter totalmente ilibado, alguém acima da média. Ele cometeu erros. Foi um bom líder, mas ele cometeu erros. E isso aponta para a realidade que eu falei no início. Nós sempre nos frustraremos quando nós olharmos para os homens como se eles fossem deuses. Os homens não são assim. Os homens são falhos. O messianismo é um grande equívoco que ainda hoje, em várias partes do mundo, nós vemos. O povo parece que acredita que tudo vai mudar a partir de apenas um homem. Deus pode usar uma pessoa, pode usar uma pessoa. Existem momentos que Deus levanta, sim, um grande líder, mas nós precisamos entender que, ainda que Deus levante alguém, que essa pessoa faça coisas muito boas, ainda assim é um ser humano. E, portanto, uma pessoa, sendo uma pessoa, é alguém que tem falhas, não só qualidades, mas tem erros também, tem as suas próprias mazelas. Então, é isso que a gente precisa entender. E toda a história dos juízes, elas apontam justamente para a necessidade que nós temos de um libertador definitivo, que nós precisamos de Jesus Cristo, porque só Ele traz a verdadeira libertação, a libertação espiritual, nos transportando daquilo que se chama trevas para o reino do Filho do seu amor, que nos tira de um quadro completamente negativo, servindo a outros deuses, a Balaíns, a entidades, e ele nos traz libertação para adorar o único e verdadeiro Deus. Esse é o nosso grande objetivo hoje, que nós compreendemos melhor a palavra do Senhor. Eu, quando comecei na minha jornada, eu era de outra religião, e uma coisa que eu não entendia muito, não aceitava, é quando alguém dizia que eu tinha que me converter. Ficava assim, meio chateado com aquilo. Mas um dia eu fui entender que eu precisava depurar a minha fé. Realmente, o contato que eu tive com o Evangelho permitiu que, em muitos pontos que eu estava equivocado, eu pudesse me acertar em termos de compreensão teológica. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acredito que a nossa maneira de ver Deus, de entender a vida, a nossa cosmovisão, ela precisa ser alterada à medida que nós conhecemos esse evangelho tão libertador. Não podemos mais continuar da mesma maneira que estávamos antes. Então, nós passamos a entender a verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus requer de cada um de nós. Então, Jefité foi um homem capacitado por Deus.
cheio do Espírito Santo, foi muito usado pelo Senhor. Mas nós sabemos que aquele que realmente traz a verdadeira libertação espiritual, que nos concede a redenção, a salvação, é Jesus Cristo. Sabemos ainda que Jefité pagou um alto preço, foi custosa a sua entrega, a entrega de sua filha, naquele voto em que ele fez um voto consagratório, não um holocausto na nossa compreensão, mas um voto consagratório de sua filha. Com isso, ele perdeu a oportunidade de ter posteridade, de ter filhos e netos, de ver seu nome se perpetuando na história de Israel através dos seus descendentes. Mas houve um outro que pagou um alto preço também, que teve uma vitória muito custosa, e esse é Jesus Cristo. Ele se entregou na cruz do Calvário voluntariamente, ninguém tirou a sua vida, ele a deu por amor de cada um de nós. Então, isso é importante que se diga. Então, em alguma medida, o próprio Jefité, ele é um tipo de Jesus Cristo. Na Bíblia nós temos tipo, a chamada tipologia bíblica. A figura dele apontava para Jesus Cristo. Alguns aspectos da sua vida nos fazem refletir e olhar para Jesus e ver o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos amados e queridos, assim como Jefité também foi rejeitado pela nação, pelo povo de Efraim, pela tribo de Efraim, da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado pela nação de Israel, seu próprio povo. E ainda hoje, existem muitas pessoas que não querem ouvir falar de Jesus Cristo. Quando nós pregamos a respeito dele, as pessoas dizem que não querem ouvir, que ele foi um homem como qualquer um outro, ou que ele foi um grande psicólogo, ou um grande filósofo, foi uma Maitreya, uma mente privilegiada, mas não reconhecem nele o Filho de Deus encarnado. E para nós que amamos a Deus, nós que conhecemos Jesus Cristo, ele é o Verbo, ele é o Filho de Deus encarnado, o Salvador de cada um de nós. Meus amados irmãos, ao final do nosso culto desta noite e desse estudo, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre o legado deixado por Jefté, o que nós tivemos a oportunidade de aprender com esse libertador. Ele teve várias qualidades, mas também, em alguns momentos, ele se equivocou. A vida é assim, nenhum de nós é completamente perfeito, nós estamos em construção. Deus começou uma boa obra que ele mesmo há de concluí-la. E eu queria que você tivesse um olhar para consigo, um olhar tremendamente generoso. Não que você fosse permissivo consigo mesmo, não, mas que você fosse generoso, compreendendo que você também tem suas imperfeições, que Deus está trabalhando na sua vida para que você seja ainda mais usado por Ele mesmo. E que Deus possa nos abençoar. Na semana que vem nós continuaremos falando a respeito de alguns juízes pouco conhecidos, até chegarmos ao final, que ainda vai levar talvez 1 mês e meio para chegarmos ao final de todo o livro de Juízes. Mas eu tenho certeza que muitas coisas importantes para a vida nós temos aprendido com as histórias de cada um desses juízes. Nós precisamos pensar que não há como o cristão ser alguém invejoso, como foi Efraim, alguém que ficou fora da batalha, mas que queria possivelmente os despojos. Um povo, uma tribo, que não participava das lutas, dos embates da sua própria gente, do seu próprio povo. São questões que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar também de maneira prática. Como tem se dado a nossa relação com os irmãos da própria igreja? Como tem se dado a nossa relação com os nossos familiares, marido e mulher? Como tem se dado a nossa relação com nossos irmãos? Nós torcemos por eles, nós os apoiamos, nós queremos vê-los bem, nós oramos para que eles possam crescer e se desenvolver. Tudo isso precisa estar em nossa mente, porque nós somos o povo do Senhor e nós precisamos caminhar de maneira bem diferente, né? Nós somos da paz,
queremos sempre a paz, a harmonia.